Meus amigos, a leitura que fiz de 2 livros, de 2 artigos, me chamaram a atenção para os colapsos que ameaçam a humanidade no século XXI. No livro do sociólogo Immanuel Wallerstein, sob o título O Universalismo Europeu, a Retórica do Poder, que foi publicado pela editora Bom Tempo de São Paulo em 2007, neste livro, Wallerstein prognostica o colapso do capitalismo e da globalização no século XXI. O outro livro que eu tive a oportunidade de ler tem como título Vers l'abîme, uma expressão em francesa que traduzida coloca rumo ao abismo. Neste livro de Edgar Morin, ele afirma que a humanidade evolui rumo ao colapso humanitário, ao considerar a inevitabilidade do desastre diante da capacidade humana de formular uma política de civilização e de humanidade. Os dois artigos que eu li, um foi de autoria de José Eustáquio Diniz Alves, que é doutor em demografia. O título do artigo dele é Antropoceno, a Era do Colapso Ambiental. Neste artigo, José Eustáquio Diniz Alves afirma que a Terra pode evoluir para o colapso ambiental e social. E outro artigo que eu tive a oportunidade de ler, de autoria de John Cast, que é um matemático e PhD especialista em teoria dos sistemas e da complexidade, ele prognosticou o colapso de tudo. Ao afirmar no seu livro O Colapso de Tudo, os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento, que é um livro que foi publicado pela editora Intrínseca em 2012, neste livro, John Cast afirma que nossa sociedade está se tornando tão interligada e complexa que o colapso é quase inevitável. Portanto, a leitura desses artigos e livros me levaram a fazer esta apresentação do tema os colapsos que ameaçam a humanidade, os colapsos que ameaçam a humanidade no século XXI e como evitar suas nefastas consequências. O que nós pretendemos demonstrar é que o mundo evolui para os colapsos do capitalismo, da globalização, o colapso ambiental, social, humanitário e de tudo no século XXI. Colapsos esses que impõem a necessidade da existência de um governo democrático mundial que seja capaz de evitar suas nefastas consequências. Então, este é o tema da nossa apresentação, meus amigos, a partir deste momento. Sobre o livro O Universalismo Europeu, a Retórica do Poder,
apresentado em livro por Immanuel Wallenstein, neste livro ele afirma que o mundo como conhecemos acabou. O capitalismo está acabando por causa dos limites impostos à acumulação do capital, de um lado, e de outro, do colapso da sua sustentação política. Quer dizer, Immanuel Wallenstein acha que é praticamente impossível o capitalismo como modelo de sociedade ser mantido na medida em que há limites para que o processo de acumulação de capital continue, e além disto, há a imensa dificuldade de obter sustentação política para a manutenção deste modelo de sociedade. À medida que o sistema entra em colapso, a ordem social também rui, e é isso que nós estamos vendo em todas as partes do mundo. Isso no plano nacional e no plano internacional. Wallenstein previu uma série de guerras sangrentas e inconcludentes, mas também tumultos sociais internos em cada país. E é isso que nós todos estamos assistindo, e a tendência é esse processo se agravar. Um outro autor que nós analisamos em artigo é Michael Roberts. Ele afirma no artigo The Great Recession, a Marxist View, que traduzido para o português significa a grande recessão, uma visão marxista. Neste artigo, Michael Roberts afirma que um indicador-chave da globalização, que é a proporção das exportações mundiais em relação ao PIB mundial, que ficou praticamente inalterado entre 1870 e a Primeira Guerra Mundial, caiu depois quase 40% no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aumentou 50% de 1950, ou seja, no pós-guerra, de 1950 até 1970, depois estagnou até a década de 1990, decolando até a grande recessão de 2009, e depois disso, na longa depressão da década de 2010, esse indicador, ou seja, a relação entre exportações mundiais e o PIB mundial, esse indicador caiu cerca de 12%, um declínio não visto desde a década de 1970. Michael Roberts afirma que a globalização não chegará ao fim. Veja bem o que ele diz. Michael Roberts afirma que a globalização não chegará ao fim se o capitalismo ganhar um novo sopro de vida, baseado em lucratividade crescente e sustentada, que parece improvável que aconteça diante da perspectiva de uma nova crise nos próximos anos e talvez de mais guerras. José Eustáquio Diniz Alves afirmou em artigos sob o título Antropoceno, a Era do Colapso Ambiental, que a Terra pode entrar em uma situação com clima tão quente que pode elevar as temperaturas médias globais até 5 graus acima das temperaturas pré-industriais. Isso teria várias implicações, como a acidificação dos solos e das águas e aumento do nível do mar entre 10 e 60 metros. O aquecimento global, na opinião de José Eustáquio Diniz Alves, na opinião dele, o aquecimento global vai ser abrangente
terá impacto muito rápido e vai durar muito tempo. Promoverá a extinção das espécies com a redução da biodiversidade, além da perda de fertilidade dos solos, numa situação de crise hídrica, que nós inclusive já estamos assistindo, na Amazônia, por exemplo, que pode ser o prenúncio de um colapso ambiental e social. John Cast afirma em sua obra O Colapso de Tudo, os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento, que nossa sociedade está se tornando tão interligada e complexa que o colapso é quase inevitável. Cast inaugurou no início de 2012 o X-Center, um centro de estudos sediado em Viena, para analisar a possibilidade de desastres e desenvolver modos de preveni-los. John Cast usa matemática e modelos de computador para analisar sistemas complexos. No X-Center em Viena, John Cast desenvolve modelos para estudar os possíveis eventos, quais as condições que levam à sua ocorrência e também como impedi-los. Segundo Cast, a humanidade vive hoje uma sobrecarga de complexidades. Todas as infraestruturas necessárias para manter o estilo de vida atual estão construídas extremamente dependentes umas das outras para manter o estilo de vida atual. E estão sendo construídas extremamente dependentes umas das outras. Para exemplificar, o Cast afirma que a internet depende da energia elétrica, que por sua vez depende das usinas de carvão, gás, nucleares ou hidrelétricas ou outras fontes de energia, que por sua vez depende da internet para operar. O problema é que quando a complexidade se torna tão grande, o sistema pode entrar em colapso inesperadamente. Cast chama essa ruptura de um evento X. A expressão evento X é uma abreviação para evento extremo. Além disso, na matemática, o X representa o desconhecido, a variável desconhecida. Todos os eventos X são similares, tendo um componente muito aleatório, que é o gatilho que dá início ao evento. Cast está tentando desenvolver no X-Center alguns modos de antecipar as condições dos eventos X. Segundo Cast, a humanidade ficou mais vulnerável a um evento extremo. As infraestruturas mundiais atuais são similares a um castelo de cartas, por causa de toda a conectividade entre nossas infraestruturas, ou seja, a interdependência delas, não é preciso um choque muito grande para derrubar todo o sistema. Se alguém pega, por exemplo, uma gripe em alguma parte do planeta, ela pode rapidamente ser transmitida para outra parte e se tornar uma pandemia global, como foi o caso do coronavírus. Estamos mais vulneráveis do que nunca, de acordo com a opinião de John Cast. Em seu livro Colapso de Tudo, Cast apresenta os cenários de uma interrupção generalizada e duradoura da internet, do esgotamento do sistema global de abastecimento de alimentos, de um pulso eletromagnético continental que destrói todos os aparelhos eletrônicos, do colapso da globalização, ou seja, do intercâmbio global que se acentuou sobretudo a partir da década de 1990, da destruição da Terra pela criação de partículas exóticas, da desestabilização do panorama nuclear global, do fim do suprimento global de petróleo, de uma pandemia global, uma nova pandemia, da falta de energia elétrica e de água potável, de robôs inteligentes que
pujam a humanidade, da deflação global e do colapso dos mercados financeiros mundiais. Então, todos esses casos, todos esses eventos foram analisados por John Cast e foi informado nesse seu livro Colapso de Tudo. Por sua vez, em seu livro Vers Labime, Rumo ao Abismo, de Edgar Morin, o Morin considera a inevitabilidade do desastre que ameaça a humanidade, que, segundo ele, o improvável se torna possível. O título do livro, sob a forma de interrogação, trata da certeza do abismo. Na realidade, ele pergunta rumo ao abismo, mas ao analisar toda a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, Edgar Morin acha que a inevitabilidade do desastre que ameaça a humanidade é praticamente uma certeza de que ocorra, ou seja, a certeza do abismo em que toda a humanidade se defronta. E aí ele faz uma pergunta: a humanidade evitará esse desastre? Ou recomeçará a partir do desastre? A questão é a seguinte: primeiro, ele pergunta se a humanidade conseguirá evitar esse desastre. E segundo, se ela poderá recomeçar depois do desastre. Edgar Morin prova que a crise mundial se agravou e o pensamento político dominante é incapaz de formular uma política de civilização e de humanidade. E esse exemplo nós temos aí diante dos dois conflitos, a guerra Rússia-Ucrânia e também a guerra que o Estado de Israel implementa contra os palestinos do Hamas na faixa de Gaza. Então ele entende que o pensamento político dominante é incapaz de formular uma política de civilização e de humanidade. O mundo está no início do caos, na opinião de Edgar Morin. E a única perspectiva que ele vê é uma metamorfose, com o surgimento de forças de transformação e regeneração. Na crise planetária, segundo Morin, a única perspectiva de salvação encontra-se no que trará simultaneamente a conservação e transformação, uma verdadeira metamorfose. Segundo Morin, essa transformação deve ser desenvolvida no interior de cada indivíduo, na modificação irremediável das mentalidades, a começar dos dirigentes globais, dos países e das instituições globais. Mas terá que alcançar também toda a população mundial. Morin afirma também que a modernidade criou 3 mitos. A modernidade é um fenômeno que vem a partir da primeira revolução industrial. Mas essa modernidade ela foi decantada e decantada em verso e prosa desde o Renascimento. E Morin afirma que a modernidade criou 3 mitos. O de que nós, seres humanos, teríamos condições de controlar o universo, ou seja, as forças da natureza. Que os seres humanos teriam condições de promover o progresso. E que os seres humanos também teriam condições de obter a conquista da felicidade. Nenhum desses mitos que a modernidade criou não foram
efetivamente alcançá-las. Nem controlamos o universo. O progresso não se realiza para toda a humanidade. Apenas poucos alcançam o que se considera progresso, ou têm acesso, usufrui do progresso, e muito menos a felicidade, a não ser muitos poucos que conquistam a felicidade graças à sua posição social favorável. O enorme desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da economia, do capitalismo, tem aumentado de forma inédita a invenção, mas também a capacidade de destruição. Cada mais inventos que são realizados são utilizados para a destruição, ou seja, para o uso para as guerras, ou como por outra até mesmo que não sejam para as guerras, como por exemplo os pesticidas, que com o intuito de combater ameaças de insetos à produção agrícola, traz também mais consequências ao contaminar o solo e as próprias plantas com esse veneno, né, com os agrotóxicos. Então, a invenção tem aumentado de forma inédita, mas também a capacidade de destruição. A razão herdada do iluminismo impôs a ideia de um universo totalmente inteligível. Edgar Morin afirma que o progresso científico e técnico permitiu como sempre a emancipação humana, mas a morte coletiva da humanidade também se tornou possível, como nunca antes. Edgar Morin diz que o progresso científico e técnico criou a possibilidade da emancipação humana, que nós não alcançamos. Mas a morte coletiva da humanidade também se tornou possível, como nunca antes. Por exemplo, a fabricação de bombas nucleares, os arsenais nucleares, que as grandes potências e potências menores possuem seus arsenais. Se essas bombas forem utilizadas por todos esses países, certamente a vida em nosso planeta chegará ao fim. Este século trouxe o progresso consigo, mas também a certeza da morte. Este século é a maior promessa e também a maior ameaça para a humanidade. Os progressos tecnológicos, científico, médico, social se manifestam na forma de guerras, devastação ambiental, destruição cultural, criação de novas desigualdades e de novas servidões. O modelo de desenvolvimento atual ignora qualquer coisa que não seja calculável e mensurável. A racionalização baseada no cálculo é reduzida ao econômico, ignorando a vida, os sentimentos das pessoas. Morin defende a tese de que a sociedade mundial ainda não é civilizada, ao contrário, é bárbara. O que ocorre, por exemplo, em Gaza é uma barbárie inexcedível, incomensurável. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aliás, todas as guerras que aconteceram ao longo da história da humanidade é um exemplo de barbárie. Então, a sociedade mundial ainda não é civilizada, ao contrário, é bárbara. E que a barbárie, crueldade, sombra da morte, individualismo ocidental precisam ser superados por uma revolução na interioridade psíquica das pessoas, sobretudo das classes dirigentes de todo o planeta.
Infelizmente, as políticas governamentais ignoram a necessidade de reforma das mentes e das pessoas. Ao lado disso, uma nova classe dominante exploradora surgiu pior do que as anteriores. E quando nós falamos em políticas governamentais que ignoram a necessidade de reforma das mentes e das pessoas, esta é uma tarefa da educação, do sistema de educação do mundo. O sistema de educação tem um papel muito importante no sentido de mudar a mentalidade das pessoas, reformar as mentes das pessoas. Edgar Morin afirma que nós estamos diante do fracasso do iluminismo e de suas promessas. Isto faz com que haja necessidade de uma verdadeira transformação na organização social global por novo tipo de sociedade. A maior crise vivida hoje pela humanidade é a crise intelectual do pensamento, que se constitui no principal obstáculo à superação das demais crises e à construção de uma nova sociedade centrada no real progresso econômico, político, social e ambiental. A crise intelectual do pensamento da era contemporânea é que faz com que o mundo que vivemos funcione de forma caótica, como uma nave à deriva rumo ao desastre. É isto que ocorre. Nós vivemos numa sociedade que caminha celeremente para o desastre, como um navio, uma nave prestes a sucumbir diante do caos generalizado que domina a nossa sociedade. Precisamos de um novo iluminismo para o século XXI. No centro do novo pensamento iluminista deve estar a proteção de todas as formas de vida do planeta. E esse é um ponto que nós deveríamos insistir para que prevaleça em nosso planeta. Proteção de todas as formas de vida e do próprio planeta. O único progresso humanamente relevante é o que contribui de fato para o bem-estar de todos os seres humanos e a preservação da natureza. Que os automatismos do crescimento econômico não bastam para assegurá-lo. O progresso, neste sentido, não deve ser visto como uma doação espontânea da técnica, mas uma construção intencional, pela qual os homens decidem o que deve ser produzido, como e para quem, evitando ao máximo os custos sociais e ecológicos de uma industrialização selvagem, como a que nós vivenciamos em todo o planeta. Esse progresso não pode depender nem de decisões empresariais isoladas, como é preconizado pelos ideólogos do neoliberalismo, nem das diretrizes burocráticas de um Estado centralizador, como é defendido pelos ideólogos do socialismo nos moldes soviéticos, e sim de impulsos emanados da própria sociedade, de uma sociedade democrática. O iluminismo do século XXI mantém sua fé na ciência, mas sabe que ela precisa ser controlada socialmente. E é o que falta hoje no nosso planeta. O controle social da ciência, a fim de que ela seja utilizada apenas para o bem e não para o mal. O iluminismo do século XXI mantém sua fé na ciência, mas sabe que ela precisa ser controlada socialmente e que a pesquisa científica e tecnológica precisa obedecer aos fins e valores estabelecidos com base no consenso social, para que ela não se converta numa força cega a serviço da guerra e da dominação do capital. Assume o iluminismo como sua bandeira mais valiosa a doutrina dos direitos humanos, sem ignorar que na maior parte da humanidade só profundas reformas sociais e políticas podem assegurar sua fruição efetiva. O iluminismo do século XXI
Combate o poder ilegítimo, consciente de que ele não se localiza apenas no Estado tirânico. Toda tirania deve ser combatida. Mas esse poder ilegítimo também está presente na sociedade, em que ele se tornou invisível e total, molecular e difuso, aprisionando o indivíduo em suas malhas tão seguramente como na época da monarquia absoluta. O iluminismo do século XXI luta sem quartel pela liberdade e contra a opressão de qualquer espécie. Edificar uma nova ordem mundial que seja capaz de organizar não apenas as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza, é também a missão do iluminismo do século XXI. O iluminismo do século XXI deve elaborar também um contrato social planetário que possibilite o desenvolvimento econômico e social e o uso racional dos recursos da natureza em benefício de toda a humanidade. É isso que o iluminismo do século XXI deveria realizar se efetivamente ele for adotado em todos os quadrantes do nosso planeta. Fica bastante evidenciada pelas visões de Manuel Wallenstein, Michael Roberts, José Eustáquio Diniz Alves, John Cast e Edgar Morin, que o mundo evolui rumo ao colapso da globalização, ao colapso ambiental e social, ao colapso humanitário e ao colapso de tudo. Hoje a construção de uma nova sociedade diametralmente oposta à atual em todo o mundo, como propõe Morin. Uma nova sociedade terá que surgir e que só será viável se for conduzida por um governo mundial democrático que seja capaz de planejar e controlar os sistemas caóticos existentes. Quer dizer, o que nós precisamos é dotar a sociedade global de instituições que tenham capacidade de planejar e controlar os sistemas que governam a nossa sociedade. E quando eu falo sistemas, eu falo do sistema econômico, do sistema das relações internacionais, do sistema ambiental. Todos esses sistemas operam de forma caótica porque não há nenhuma instituição que esteja preocupada em planejar e controlá-los para evitar nefastas consequências sobre a humanidade. Só assim será possível evitar nefastas consequências sobre a humanidade provocadas pelo colapso da economia mundial, pelo colapso ambiental e social, pelo colapso do sistema internacional, pelo sistema das relações internacionais, pela exaustão dos recursos naturais do planeta, especialmente água e petróleo, pelo crescimento desordenado das cidades e pela mudança climática catastrófica global, além do descontrole dos sistemas de internet e de energia e da emergência de novas pandemias globais, evitando, enfim, as consequências do colapso de tudo, que é a tendência que se manifesta atualmente no nosso planeta. O grande obstáculo ao advento de um governo mundial é representado pelos governos nacionais, sobretudo pelas grandes potências, que não abrem mão de intervir globalmente em defesa de seus interesses.
todas as grandes potências ao longo da história da humanidade interviram globalmente, inclusive impondo sua vontade, transformando países em colônias, como já aconteceu no passado, e a ação imperialista, inclusive com intervenções militares, como no século XX nós tivemos com a Alemanha nazista, por exemplo, que ocupou a Europa, vários países europeus. E após a a Inglaterra também, que dominou várias colônias, possuiu várias colônias, o Império Britânico possuiu várias colônias em todos os quadrantes da Terra. E também, modernamente, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o imperialismo exercido pelos Estados Unidos no seu esforço de dominar vários países como Vietnã, Afeganistão, o Iraque, a Líbia, a Síria. Isso com presença militar. Sem se falar nas intervenções realizadas do ponto de vista político sobre países, patrocinando golpes de Estado, como é o caso do Brasil, que tem sofrido ao longo da sua história a interferência norte-americana no interior do país, como ocorreu também com a interferência britânica nos séculos XVIII e XIX e até o século XX. E temos também a ação da União Soviética, que exerceu sua dominação sobre países do leste da Europa e também países da Ásia, como é o caso do Afeganistão. Então, como eu disse, o grande obstáculo ao advento de um governo mundial é representado pelos governos nacionais, sobretudo pelas grandes potências, que não abrem mão de intervir globalmente em defesa de seus interesses. As grandes potências não aceitam um governo mundial para continuarem sua dominação em nível mundial. E os governos de demais países se aferram à defesa de suas soberanias, se opondo à existência de um governo mundial porque acham que eles seriam seus vassalos, o que é um equívoco. Porque o novo sistema internacional que eu defendo, e já elaborei vários artigos e já fiz palestras abordando essa temática do governo mundial, nesse novo sistema que eu defendo, que substituiria o modelo, o caos atual nas relações internacionais, o governo democrático mundial atuaria apenas para fazer com que o sistema econômico e o sistema internacional evoluam em benefício de todos os países em um ambiente de progresso, paz e concórdia entre as nações. Cada país, na minha opinião, seria soberano para atuar no limite do seu território, mas não para intervir nos assuntos internos de outros países. O que não seria admitido é qualquer país intervir com o uso da força nos assuntos internos de outros países, como tem acontecido ao longo da história. O governo democrático mundial, na minha opinião, seria a garantia do respeito à soberania dos países do mundo, ao contrário da opinião de alguns. E seria a garantia do respeito à soberania dos países mais fracos. A ausência de um governo mundial, sim, é que representaria uma ameaça à soberania nacional da maioria dos países, porque ficariam à mercê dos mais fortes, como tem ocorrido ao longo da história da humanidade. Se qualquer país
na minha opinião, com o novo sistema internacional, se qualquer país comprometer o ambiente de paz entre as nações, intervindo nos assuntos internos de outro país, o governo mundial atuaria para impedir que o agressor consuma seus propósitos, inicialmente através de ação diplomática, e em caso de sucesso, com o uso da força. E para isso, o governo mundial convocaria as forças armadas de determinados países para cumprirem o papel de impedir que qualquer país intervenha em outros fazendo o uso da força. Se existisse um governo mundial, meus amigos, seria possível evitar que fossem praticados os crimes de guerra pelo Hamas em 7 de outubro, com um ataque surpresa a Israel, matando mais de 1.400 civis israelenses e capturando mais de 200 reféns. E também não seriam praticados crimes de guerra pelo governo de Israel, que reagiu com bombardeios indiscriminados contra o Hamas e também contra a população civil de Gaza, onde já mataram mais de 7.000 pessoas e ordenou um cerco completo a Gaza com a suspensão do fornecimento de eletricidade, alimentos, água, medicamentos e combustível. É preciso observar, meus amigos, que as regras básicas do direito internacional que existe, foi aprovado, isso está na Carta das Nações Unidas, estabelecem que as partes envolvidas nos conflitos devem distinguir entre civis e combatentes inimigos. Nem o Hamas, que governa a faixa de Gaza, nem o governo de Israel estão fazendo distinção entre população civil e combatentes, porque estão atacando a ambos, tanto a população civil quanto os combatentes. Devido a este fato, o governo de Israel e o comando do Hamas estão cometendo crimes de guerra e deveriam ser punidos pelo Tribunal Penal Internacional. O lamentável é que este conflito pode contribuir também para a ocorrência de uma nova guerra regional entre Israel e países árabes, e até mesmo uma nova guerra mundial, se as grandes potências se envolverem diretamente no conflito. Nada disto ocorreria se existisse um governo mundial que mediaria o conflito com ação diplomática e, em caso de insucesso, com o uso da força para assegurar a paz, com a utilização de forças armadas dos países integrantes do novo sistema internacional que venha a ser criado. Os governantes, meus amigos, e os povos de todos os países do mundo precisam adquirir a consciência de que o caos que caracteriza a operação dos sistemas mundiais atuais, os planos econômico, ambiental e das relações internacionais, resulta de sua ingovernabilidade, que só será superada com a existência de um governo democrático mundial, para promover o progresso e o benefício de todos os povos do mundo, e o ordenamento da economia mundial e do meio ambiente global, bem como a concretização da paz mundial ao lidar com as ameaças dos colapsos do capitalismo, da globalização ambiental, da globalização, do colapso ambiental, do colapso social, do colapso humanitário e do colapso de tudo no século XXI, com suas nefastas consequências que param contra a sobrevivência da humanidade. Só assim a humanidade evitará o abismo do colapso total. Meus amigos, para fazermos a nossa apresentação, é importante observar que eu consultei o livro publicado pelo sociólogo norte-americano Immanuel Wallerstein, sob o título Universalismo Europeu, a Retórica do Poder, publicado pela editora Bom Tempo, em 2007, editora Bom Tempo de São Paulo, em 2007. Nós também analisamos o artigo do economista Michael Roberts, The Great Recession,
a Marxist View, ou seja, a Grande Recessão, uma visão marxista, que foi publicada no website files.libpom.org. Ambos prognosticaram o colapso do capitalismo e da globalização no século XXI. Nós analisamos também o artigo de José Eustáquio Diniz Alves, que é doutor em demografia, no seu artigo sobre o título Antropoceno, a Era do Colapso Ambiental, que foi publicado no website cee.fiocruz.br, em que ele afirmou que a Terra pode evoluir para o colapso ambiental e social. Analisamos também o livro de John Cast, matemático e PhD especialista em teoria dos sistemas e da complexidade, que prognosticou o colapso de tudo. No seu livro, O Colapso de Tudo, os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento. Este livro foi publicado pela editora Intrínseca em 2012, a editora Intrínseca do Rio de Janeiro em 2012. Neste livro, John Cast afirmou que nossa sociedade está se tornando tão interligada e complexa que o colapso é quase inevitável. E, finalmente, nós analisamos o livro de Edgar Morin, Vers l'abîme, Rumo ao Abismo. Edgar Morin, é importante observar que ele é antropólogo, sociólogo e filósofo francês, pesquisador emérito do Centre National de la Recherche Scientifique de Paris. Este livro foi publicado pela editora Cahiers de Lerne em 2007. Neste livro, Edgar Morin afirmou que a humanidade evolui rumo ao colapso humanitário, ao considerar a inevitabilidade do desastre diante da incapacidade humana de formular uma política de civilização e de humanidade. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer sobre o tema, os colapsos que ameaçam a humanidade no século XXI e como evitar suas nefastas consequências. Eu creio que ficou bastante claro que nós temos que trabalhar a mente das pessoas através do trabalho permanente de educação, que alcance a todos, desde os governantes até a grande maioria da população mundial. Além disto, é necessário mudar nossa sociedade, transformar nossa sociedade, com base nos valores do iluminismo do século XXI, conforme nós apresentamos. Além disso, é necessário que o sistema internacional seja profundamente modificado com a constituição de um governo mundial, que além de ordenar o ambiente econômico global, o meio ambiente do planeta, também procuraria assegurar a paz mundial, mediando os conflitos internacionais que eventualmente venham a acontecer. Então, meus amigos, o caos, os colapsos que ameaçam a humanidade podem ser perfeitamente alcançados, desde que haja uma convergência de todos em torno de objetivos relevantes que nós fizemos em nossa apresentação. Espero que tenha sido claro na nossa apresentação e deixo aqui, para finalizar, meu abraço fraternal para todos os queridos amigos.